Olá, eu sou Ciro Dias Reis e este é o programa Europa Brasil, onde discutimos temas relativos ao continente em suas relações com o Brasil, em diferentes dimensões econômicas, políticas, geopolíticas. Olá, eu sou o Arthur Capuani, jornalista brasileiro e sou radicado aqui em Bruxelas, onde eu trabalho como correspondente, cobrindo a política e a economia europeias. Hoje eu falo aqui direto do Parlamento Europeu, a sede do Parlamento aqui em Bruxelas, numa semana em que o Parlamento está reunido. Arthur, nós temos vários temas hoje. Eu queria começar pelo tema que parece mais óbvio, que é a entrada em vigor do Acordo de Comércio União Europeia-Mercosul. Depois de mais de 25 anos em que o projeto foi ganhando corpo, foi ganhando velocidade, muito stop and go ao longo do caminho, finalmente, em 1º de maio, ele entra em vigência para o Brasil, depois de um longo processo de ratificação. Os desafios são grandes, como a gente sabe, mas eu queria ouvir de você, com esse olhar de Bruxelas, como é que você vê esses primeiros capítulos desse acordo uma vez em vigor? Foi um trajeto difícil, né? Uma rota, um trabalho longo para que esse acordo entrasse em vigor. Vamos lembrar que ele ainda não está 100% aprovado aqui pela União Europeia. Eu vou explicar um pouco sobre esse processo. O que acontece é que quando a Ursula von der Leyen, chefe da Comissão Europeia, que tinha carta branca para negociar esse acordo com os países aí do Mercosul, quando ela chegou, assinou o fim das negociações, essa foi só uma etapa de início da aprovação do acordo aqui dentro do bloco. Depois, a Comissão Europeia passou o acordo, o documento, para o Conselho Europeu. E aí a gente teve toda aquela discussão complicadíssima, com protestos aqui em Bruxelas, aqui do lado do parlamento, onde eu estou, dos fazendeiros franceses, principalmente, mas também fazendeiros aqui da Bélgica, todos protestando contra o acordo. Mas, mesmo assim, o acordo passou pelo Conselho Europeu, uma maioria qualificada, numa jogada da Comissão Europeia, né, que fez isso de uma maneira dividindo o acordo em duas partes para que não precisasse de uma aprovação por unanimidade. E é justamente isso que está sendo discutido agora, porque depois da aprovação do Conselho, que foi até um pouco na surdina, ela não aconteceu na cúpula oficial do Conselho aqui em Bruxelas, como a gente esperava, ela aconteceu numa reunião entre diplomatas representando os países do bloco. Depois dessa aprovação, o acordo passou para o parlamento. E o parlamento decidiu judicializar o acordo, ou seja, discutir se todo esse processo, esse trâmite que a Comissão Europeia criou para conseguir passar ele pelo Conselho, se ele foi legal, ou seja, se estava de acordo com a legislação europeia ou não. E essa decisão de judicializar o acordo congelou ele na justiça. Mas a Comissão Europeia, ela tem por direito essa possibilidade de colocar o acordo em vigor interinamente, a parte comercial do acordo. Eu falei que dividiu em duas, uma delas é a parte comercial. E a Comissão Europeia decidiu comprar essa briga, mesmo sem aprovação daqui do Parlamento, e colocar o acordo em vigor depois também da aprovação dos países do Mercosul. Agora a gente tem essa previsão de começar finalmente, em 1º de maio, que esse acordo entre em vigor provisoriamente. Enquanto isso, a Corte Europeia, a Justiça Europeia, segue nesse processo de discutir se foi legal ou não esse movimento da comissão. Agora, esse processo todo, ele finalmente termina agora com essa entrada provisória, né, como você mencionou, em vigor do acordo, mas ele ganha vida real, no momento em que a Europa enfrenta uma série de desafios, inclusive o desafio de investir, voltar a investir pesadamente em defesa, na defesa da região, em função dos Estados Unidos terem deixado de ser aquele parceiro tradicional na área militar e de defesa da Europa. Então, a Europa, nesse momento, tem que gastar muito em defesa no momento em que entra em vigor esse acordo comercial. Alguma conexão, algum impacto possível dessas duas variáveis, influindo uma na Eu acho que outra?
Eu acho que a conexão, Ciro, é que a Europa está correndo atrás do prejuízo. Então, tanto em defesa, a Europa deixou de lado os investimentos em defesa durante muito tempo, focando no bem-estar social e acreditando que era uma nova era, não era uma era de grandes tensões, de guerra, o que se provou errado, né? Essa avaliação. Então, a União Europeia ficou para trás em investimento em defesa e ficou para trás também na sua modernização, numa maior competitividade. Essa é a grande palavra aqui, aumentar a competitividade da União Europeia. E o que acontece é que a União Europeia está correndo atrás. Então, o acordo com o Mercosul faz parte desse contexto, de tentar diversificar os parceiros, encontrar fontes de matéria-prima rara, né, de minerais raros, que o Brasil possui muito, então criar essas parcerias com os países sul-americanos, aumentar também a exportação do setor de veículos que está estagnada aqui. A economia em geral europeia está estagnada, crescendo na média aí de 1% o PIB ao ano, o que é muito pouco. Então é um movimento conjunto e realmente você falou, a Europa tenta correr em duas frentes ao mesmo tempo, né? Na verdade, várias, mas essas duas principais frentes, aumentar a competitividade e aumentar defesa. Só que isso não acontece do dia para a noite. Então, a gente está vendo movimentos nessa direção, mas ainda vai demorar, principalmente em defesa, tá? Tá aumentando o investimento. Hoje a gente teve o balanço da OTAN, eu vou falar um pouquinho mais para frente, um balanço anual que a OTAN faz, que a maioria dos países aqui da União Europeia fazem parte da OTAN também, não são os mesmos, né? Mas a maioria dos países está dentro da OTAN também. E a gente teve esse balanço falando um pouco sobre o aumento no investimento em defesa. Vamos ver quanto a Europa consegue acelerar esse processo. Eu queria saber o que que você acha também de todo esse contexto, Ciro, e se você vê alguma outra conexão do seu lado. O que eu vejo é a melhor palavra para definir o momento europeu, na minha visão, é dilema, né? A Europa tem vários, aliás, no plural, dilemas, porque a Europa tem, como você mencionou, tem o desafio da competitividade, tem o relatório Draghi, criado pelo ex-ministro Mário Draghi, ex-primeiro-ministro da Itália, e ex-presidente do Banco Central Europeu, que fez um diagnóstico muito profundo e preocupante acerca da competitividade europeia, e um ano e meio depois evoluiu-se pouco, né? Como você disse, estamos correndo atrás, a Europa está correndo atrás, mas evoluiu-se pouco desde aquele relatório em setembro de 2024, quando ele foi apresentado. Então, é um conjunto de dilemas. Na defesa, há um certo desequilíbrio. Então, a Finlândia é um país que sempre se preparou, tem uma fronteira de 1.350 quilômetros com a Rússia, então sempre esteve preparada para alguma eventualidade. A Suécia também tem, inclusive, uma indústria bélica bastante forte, mas existe um desnível. Então, eu acho que o primeiro desafio é criar uma base comum de atuação para que esses países possam evoluir na área de defesa. E o mesmo vale para a questão comercial. Há economias que são mais competitivas, sabidamente, como tradicionalmente a economia alemã, a economia francesa um pouco menos competitiva em algumas áreas, principalmente a agronegócio. Por isso mesmo que esses protestos mencionados eles acontecem, principalmente é, é, criados pelos franceses. Então é um grande jogo de xadrez e a Europa, até fisicamente, né, geograficamente, ela está no meio de um ambiente onde várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse acordo do comércio, na verdade, ele ganha vida no momento em que a Europa está cheia de preocupações, cheias de dilemas para serem resolvidos. E ganha vida, e vamos lembrar, foi um processo longo até aqui, mas agora ainda demora cerca de 10 anos para o acordo ser implementado completamente, né? Não é um processo do dia para a noite que as tarifas vão cair e vira uma festa. Não, claro, para que não tenha um impacto grande na economia, né? Um choque, esse acordo ele é implementado de uma forma paulatina, então vai demorar aí 10, 12 anos para que ele entre, para que ele seja implementado por completo. Essa é uma boa lembrança, porque às vezes as pessoas falam: agora entrou em vigor o acordo, então
caíram todas as tarifas. Não é, é um processo gradual, por isso mesmo a negociação foi dura e longa, né? Então, bem lembrado por você. Agora, a gente está falando do acordo Mercosul-União Europeia, mas o fato é que nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, a União Europeia fechou outros dois acordos muito importantes, um com a Índia e o outro com a Austrália, o que mostra, o que reafirma isso que você acabou de dizer, que a Europa está correndo atrás, né, tentando recuperar o tempo perdido. Então, o fato de ter fechado esses outros dois acordos novos recentes, acho que espelha um pouco esta dinâmica nova, essa energia em busca de novas alternativas, novas parcerias. Perfeitamente. E dá para ver uma relação muito direta do acordo com a Austrália para o acordo com o Mercosul. Em relação à Austrália, que foi fechado essa semana, né, o mais recente, as tarifas devem cair em 99% das exportações aqui da Europa para a Austrália, e o principal foco é também a exportação de automóveis, né, que é o grande mercado que está em crise aqui. A gente já teve muitas demissões, milhares de demissões, especialmente na Alemanha. E a União Europeia, a gente falou de competitividade, tenta tornar esse mercado mais competitivo também, especialmente de elétricos, é isso, ter acesso a matérias-primas. Outro ponto que está nesse acordo com a Austrália, tentar importar matérias-primas com menos taxas, né? Então, a gente vê que é muito parecido, os objetivos são muito parecidos do acordo com a Austrália para o acordo com o Mercosul. A diferença é que para o acordo com a gente, o Mercosul demorou 25 anos para dar fim às negociações. O acordo com a Austrália foram 8 anos de negociações, bastante tempo também, mas não se compara ao que a gente viu com o Mercosul. Agora a gente está falando aqui de dilemas da Europa, a Europa correndo atrás com novos acordos, etc. Olhando para fora, portanto, para outras geografias, tentando criar novas parcerias. Agora, se a gente for olhar para dentro da Europa, também tem um outro tema que eu acho que é de grande relevância, que pelo menos aqui no Brasil ainda tem repercutido pouco, que são as eleições da Hungria, que vão ser realizadas em 12 de abril, e que vão colocar frente a frente dois ex-aliados, né? Viktor Orbán, que está no poder há 16 anos na Hungria, e Peter Magyar, que foi companheiro de partido e hoje está na oposição e faz acusações bem fortes contra Viktor Orbán. Viktor Orbán, que vamos lembrar, é muito próximo da Rússia, muito próximo de Vladimir Putin, e embora a Hungria seja membro tanto da OTAN quanto da União Europeia, ele acaba sendo uma voz dissonante dentro dessas duas grandes organizações pró-Europa, nitidamente europeias, e sempre estando mais próximo, se mostrando mais próximo da Rússia. Existe uma grande expectativa no sentido de que ele deixe o poder, essa é, a, é o discreto desejo da União Europeia, porque ele tem sido, de alguma maneira, quase uma pedra no sapato, impedindo aquele consenso que é necessário na União Europeia para a tomada de decisões estratégicas. Uma delas, por exemplo, um financiamento, um empréstimo para a Ucrânia, nesse momento difícil da Ucrânia, e que ele, Orbán, tem bloqueado, porque ele não concede o consenso. Então, eu queria explorar esse tema também, porque ele é muito importante, embora aqui no Brasil ele ainda não tenha repercutido, mas na Europa ele é um tema de primeira grandeza, né? Exatamente, Ciro. Já foi mais discreta essa oposição da comissão ao Orbán. Hoje essa oposição cresce justamente pelo fato que você falou do bloqueio, o veto que o Orbán impôs ao pacote de ajuda da União Europeia para a Ucrânia, um pacote de 90 bilhões de euros, que serviria aí para os próximos 2 anos. Eu entrevistei o ex-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmytro Kuleba, e ele falou que esse pacote é essencial para que a Ucrânia mantenha uma base para que consiga
se manter nessa guerra com a Rússia. Então, esse bloqueio, ele chocou muito os políticos e a cúpula da União Europeia aqui, porque já havia um consenso anterior da aprovação desse acordo. Então, o que aconteceu foi o Orbán voltou atrás por conta do oleoduto, o Druzhba, né, que passa pela Ucrânia e que teria sido bombardeado pela Rússia, e a Hungria acusa a Ucrânia de atrasar os reparos nesse oleoduto, por isso o petróleo russo não está chegando na Hungria e nem na Eslováquia, que são os países mais próximos aí do Putin e da Rússia. Então, esse passo atrás do Orbán causou um imenso desconforto aqui e chegou ao ápice nessa semana, né, com o ministro das Relações Exteriores da Hungria admitindo que toda a cúpula que tem aqui do Conselho Europeu, ele está em contato direto com o homólogo dele, o equivalente a ele russo, o Sergei Lavrov, informando ele sobre as negociações na cúpula da União Europeia. Esse foi o ápice, essa é a grande crise dessa semana aqui, que está sendo discutida. E essas eleições vão ser muito importantes, porque você falou, o Orbán é uma pedra no sapato, especialmente da Comissão Europeia, e as pessoas confundem muito isso porque acham que o Orbán, por ser de direita, ele é a pedra no sapato. Claro que existe aí um ruído por conta dessa questão de direita ou de esquerda. A Comissão Europeia, ela é mais de centro, centro-direita, né? Não vai à extrema direita, mas não é isso. A Comissão Europeia, ela dialoga, por exemplo, com a Itália, Giorgia Meloni, que é também de extrema direita, e a grande questão é o Orbán estar próximo da Rússia, né, que é vista hoje como um grande rival da União Europeia, e está sempre criando empecilhos para que a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, aprove medidas importantes, especialmente em relação à Ucrânia. É, eu queria saber qual que é a sua expectativa sobre essas eleições. Elas acontecem dia 12 de abril, daqui a pouco. O que que você está sentindo, Ciro? Você, como um bom analista internacional, você acha que o Orbán vai perder essa eleição? Lembrando que ele já perdeu quatro antes de se eleger em 2010, e aí depois não saiu mais, né? É. Na verdade, ele não saiu mais porque mudou a Constituição, alterou o sistema, o sistema jurídico da Hungria, aumentou o número de juízes do Supremo Tribunal para nomear pessoas que o apoiem, assim como diminuiu a idade da aposentadoria para que ministros mais antigos saíssem e ele pudesse nomear nomes adicionais, enfim. Então, ele construiu um modelo próprio de gestão que ele mesmo costuma dizer como a prova de eleições. Nós vamos saber se esse sistema é a prova de eleições mesmo agora, dia 12 de abril. Agora, a expectativa, eu tenho acompanhado, tenho visto depoimentos e boa parte da população, dessa vez tem um fato novo, que boa parte da população rural também da Hungria também está insatisfeita. Os preços dos alimentos subiram muito ao longo dos últimos anos, há uma desaceleração econômica, então os ventos estão a favor, de fato, do Peter Magyar, que é o seu competidor, mas vamos lembrar que ele também já esteve em situações de risco em eleições anteriores e conseguiu vencer. E vamos lembrar, só para amarrar tudo isso, que eu acho que é importante, essas eleições na Hungria interessam também aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no ano passado, mostraram e foram decisivos numa suposta virada do candidato mais à direita para a presidência da Polônia. Os Estados Unidos mostraram apoio à Polônia, garantiram a segurança da Polônia, caso esse candidato à presidência de direita ganhasse as eleições, como ganhou, por uma margem muito pequena, mas ganhou. Então, houve uma interferência direta dos Estados Unidos, uma visita oficial a Varsóvia para dar esse apoio. E, da mesma maneira, Marco Rubio, o secretário de Estado, tem manifestado claramente o apoio ao Orbán. Então, vamos lembrar que ainda, né, tem alguns dias de campanha pela frente. Agora, o humor predominante, segundo as pesquisas, segundo depoimentos que vêm de todo o país, é de que os ventos estão para a oposição dessa vez. É o que a gente vai ver. E, Ciro, tem um ponto importante. Eu conversei com um amigo meu, jornalista húngaro, correspondente aqui em Bruxelas, né? Que significa sobre o controle
do parlamento húngaro após as eleições. O que parece hoje, pelas pesquisas, é que o TISA, que é o partido do Peter, que é o candidato de oposição, ele poderia alcançar a maioria simples do parlamento. E o grande problema de se ter apenas a maioria simples e não conseguir atingir os 2/3 de controle do parlamento é que, apesar de poder eleger o primeiro-ministro, esse partido, o TISA, ele ficaria sem poder realizar grandes alterações nas instituições húngaras, e isso é um problema justamente pelo que você falou. O Orbán promoveu muitas mudanças, ele colocou parceiros dele em cargos-chave, não só nas instituições governamentais, mas como também na mídia. E se o partido de oposição não conseguir obter um grande controle do parlamento, ele pode ficar engessado em relação a essas alterações e também, mais ainda importante, sobre a aprovação do orçamento. Ou seja, o governo pode ficar completamente paralisado, mesmo tendo eleito um primeiro-ministro de oposição ao Orbán. Então, vamos ficar atentos para essa possibilidade. Eleição no dia 12 de abril, já já, está batendo na porta. E Arthur, para a gente amarrar, terminar essa nossa conversa, eu queria te ouvir também. A gente mencionou agora há pouco a Rússia. Os ventos também mudaram a favor da Rússia nas últimas semanas, né? Com a guerra no Irã, o preço do petróleo subiu, a Rússia estava ali num momento econômico complicado e, de repente, ganhou de, entre aspas, de presente um aumento do preço do petróleo da ordem de 50%, que vai ajudar muito, não só a economia internamente, como a financiar mais fortemente a guerra na Ucrânia. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa mudança de ventos a favor do Putin e com o Putin jogando parado. E tem também a questão do foco, né? A Ucrânia saindo do foco das discussões geopolíticas também atrapalha os interesses da União Europeia, que tenta concentrar os esforços dela, financeiros, e políticos, na Ucrânia. Então, a União Europeia tem que parar para discutir um outro assunto extremamente importante. Em relação à guerra no Irã, a União Europeia e os principais líderes dos países membros tentam evitar entrar nesse conflito. A Kaja Kallas, a chefe da diplomacia europeia, foi muito clara ao dizer que essa não é a guerra da Europa. E então, o último posicionamento que a gente tem vem da Alemanha, de que a Alemanha aceitaria ajudar a proteger a passagem do Estreito de Hormuz apenas após o fim da guerra. Ou seja, não ajudaria, propriamente dito, nesse momento em que a passagem pelo Estreito de Hormuz está bloqueada, que é o que causa esse aumento do petróleo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, o Trump, diante dessas circunstâncias, já está voltando a comprar petróleo da Rússia, que é também um outro movimento, vai contra os interesses da Europa. O Trump comprando petróleo da Rússia significa mais dinheiro entrando na economia russa, mais suporte para o Putin nessa guerra, para que ele continue viabilizando os embates em solo ucraniano. Então, o vento mudou, e a Europa está esperando e torcendo que essa situação em relação ao Irã se resolva o mais rapidamente possível, justamente pela questão econômica também, que esse é um outro temor. A subida de preços aqui na Europa já subiu, já existem relatos de subida de preço, dos combustíveis, e também existe um temor de que esse conflito, se ele durar durante muito tempo e o preço do petróleo continuar alto, pode ser que essa inflação ela irradie para toda a economia, afetando, por exemplo, o setor de alimentos, que é o que acaba impactando mais na população mais pobre, né? Que a gente sabe que a inflação ela vai se espalhando, a inflação de combustíveis. No Brasil, a gente sabe muito bem isso, né? Porque é uma economia baseada no transporte por estradas, por caminhões. Então, quando sobe o preço da gasolina, sobe o preço de tudo. Muito bom. Estamos encerrando por hoje o programa Europa Brasil. Quero agradecer a você, Arthur, pela parceria aí em Bruxelas. Queria agradecer a todos que nos acompanham e vamos estar juntos novamente na semana que vem.
Foi um prazer, Ciro. Muito bom estar aqui falando. Voltamos semana que vem. Assunto é o que não falta. Tchau. Sim, as diferentes variáveis das relações Europa-Brasil se multiplicam, na verdade. Até a semana que vem.